Meu nome é Regina Selle, para quem não conhece, né? Eu trabalho na Galeria do Rock e tenho uma loja mística, gótica, com produtos medievais também. E faço parte da Wicca, eu sou sacerdotisa da Wicca. Eu sou o Rodrigo e eu trabalho aqui também desde praticamente o começo da loja, e eu gosto muito de assuntos relacionados a vampiros, então sobre lendas, livros, tanto não só o vampiro como você conhece, que é o que tem no cinema, mas também a parte um pouco oriental, que é um vampiro meio diferente que as pessoas não conhecem. Na minha vida, sim, as coisas aconteceram de uma maneira muito interessante, né? Desde criança, eu já gostava de muitas coisas ligadas ao misticismo, ao ocultismo. Fazia algumas coisas, só que eu não sabia ainda que tinha um nome para isso. Então eu gostava muito assim de roupas escuras, que isso vem mais, né, naquele estilo gótico, né? Mas meus pais sempre entenderam que eles acham que a gente tem que ter aquela preocupação com o caráter da pessoa, não com o que ela está vestindo. Aí foi na adolescência que eu fui tendo contato assim com outras pessoas, e através de muita leitura, eu sempre li muito, mesmo de pequena, né? Foi aí que eu comecei a aprender que tinha um nome para o estilo que eu gostava. E aí eu vi que, olha, tem gótico, então gótico gosta disso também, é onde eu comecei a me identificar mais. E em relação ao Wicca, porque eu gostava muito, né, de todo esse misticismo. Então foi desde novinha, quando eu tinha uns 9 anos, eu já colecionava, que chegava no jornaleiro, uma enciclopédia que falava do misticismo e ocultismo. Então eu fui colecionando isso, eram até 20 fascículos, tenho até hoje, né? Então começou tudo de muito nova. O meu interesse, assim, pelo vampiro, ele surge praticamente pela ideia da questão do ser imortal, né? Então você tem um ser, uma figura que ele não morre. Conforme você vai lendo, você vai vendo outras coisas, você começa a descobrir que o fascínio do ser humano pelo vampiro não está necessariamente ligado à paixão, e sim pelo ser que, tipo, absorve a vida de outras pessoas para continuar imortal. Eu não sou especialista no assunto, mas eu gosto bastante. E depois, chegando na adolescência, né, que eu fui me aprofundando ainda mais, lendo ainda mais, e eu também sempre fui muito fã de filmes, e gosto muito dos filmes raros, os clássicos. Então, cada vez que eu vi o filme, ou li alguma coisa também, poemas, que é uma coisa que eu gosto muito, ou coisas assim pro lado místico, aí eu fui me identificando com isso. Eu não sei se seria a palavra certa dizer que isso foram as influências. Eu acredito que isso foi o que me ajudou a conhecer melhor ainda todo esse universo. E também conversando, eu conheci na adolescência também um rapaz, e ele foi meu mestre dentro da Wicca, né? Então ele foi me passando muitas coisas, ele que mostrou pra mim que muitas coisas que eu fazia e que eu gostava tinham um nome. Na minha época que eu fui buscar, eu tinha 14 anos, isso foi em 99, não tinha muita internet no Brasil, então você não tinha muito conhecimento. Então você ia em bibliotecas públicas e outros lugares, e as informações que tinham sobre esse assunto eram muito vagas, muito vagas. Era muito difícil você achar um livro que falasse sobre vampiro e ser um livro sério. Então você tem muita ficção, principalmente no final da década de 80, até o meio da década de 90, você tem muita ficção sobre vampiro. Aí eu conheci algumas pessoas que foram me indicando alguns livros específicos, então muitas relações foram feitas. O vampiro em si, a ideia é você tem que estudar ele partindo de um princípio, ou seja, você tem que pensar quem foi o primeiro vampiro. A partir daí você começa a estudar aquela linha. Se você achar que o primeiro vampiro foi o Drácula, você tem que assumir que os vampiros não têm mais de 700 anos de história. Se você assumir que o primeiro vampiro foi Caim, no caso você pega a linha do sétimo e o Vampiro à Máscara também, aí sim, aí você conta, só que eles também tem que acreditar no Cristo e você tem que acreditar no diabo. Então tem uma série de fatores que você tem que assumir quando você estuda essa área. E aí quando você vai a fundo mesmo, você entende isso. Então você precisa assumir aquilo que você vai começar a estudar e aí você vai atrás. Foi o meu caso. Eu acredito hoje que o vampiro ele sempre existiu, né? Pra mim assim,
ele é um ser que sempre existiu desde antes do começo da humanidade. Explicando um pouquinho mais assim sobre a Wicca, né? O importante é que a pessoa tenha uma iniciação, mas não que ela comece por aí, porque a iniciação é uma consequência, que muitas pessoas têm uma ansiedade muito grande pela iniciação. O estudo da Wicca é um estudo eterno. Você vai estar sempre lendo e aprendendo, e também em contato com outros bruxos que vão estar trocando informações. O mínimo, né, é uma pessoa que quer seguir porque gosta, eu diria assim que é um ano, né, e alguns dias. E por que esse é o mínimo? Porque ela precisa passar por todas as celebrações, ela tem que no mínimo ter uma base, né? Então, dependendo do segmento da Wicca, porque tem várias tradições, então tem pessoas que a partir do momento que já estudaram esse período, elas vão ser iniciadas. Outros segmentos não, eles são pessoas dedicadas, né? Então, depois de um período, depois de mais um ano, que vai ser a iniciação. E o importante na Wicca, o que é? O que eu considero ser fundamental? O conhecimento. O conhecimento é tudo. A iniciação vai ser uma consequência disso. E como que isso aconteceu comigo, né? Foi através do senhor que eu conheci na adolescência, né? E ele já trabalhava com isso, ele conhecia, ele trouxe muita coisa de fora, ele viajava muito. Então foi ele que também me instruiu e passou muitas coisas. Aí foi com ele que eu fiz a iniciação, que é o meu mestre. Porém, estudo, leio, até hoje vou continuar assim, porque isso realmente é fundamental. A partir do momento que você tem todo o conhecimento, o que você faz além? O que é um bruxo? O que eu faço além do que você que está me vendo? Então a gente acrescenta os rituais, amuletinhos, a gente celebra muito a natureza, respeita muito. Então é celebrar as estações do ano, celebrar as mudanças de lua, entender o porquê de tudo isso, que a Wicca ela vem das tribos celtas. Então muitas coisas que a gente faz é porque a gente mantém essa tradição, conserva isso tudo. Conserva de maneira diferente, né? Que era uma vida completamente diferente da nossa. Hoje eu falo que nós somos bruxinhos urbanos, né? Então a gente conserva essa data, tem tudo um porquê disso, mas de uma maneira diferente, que a gente tem que se adaptando com o tempo, né? E o que é o ritual? Para início, rituais é só para o ritual para o bem, tá? Então, assim, tem o ritual para saúde, para proteção, para abertura para novos caminhos, para as coisas fluírem, para ajudar também a gente ter um crescimento pessoal. Como que é feito? É feito com velas, é feito com essências, com ervinhas, sementinhas. Então, isso que a gente acrescenta na nossa vida. Não que é alguma coisa que você faz e acontece, não, mas ajuda muito. Então a gente só faz bem, porque nós acreditamos que aquilo que a gente faz volta em triplo. Só que independente da religião Wicca, eu acredito que a vida é assim. Tudo que você faz vai ter o retorno. Então você vai colher aquilo que você planta. Eu falo muito da Wicca porque foi com que assim, eu me identifiquei. Né? Então eram coisas que eu já fazia de pequena e depois eu fui aprendendo, fui me aperfeiçoando. Mas assim, dentro da magia e do ocultismo, não existe só Wicca. Não, existe uma variedade de segmentos da Wicca. Então encontra-se segmentos de todos os tipos. E eu acredito que todos os dias estão inventando mais uma diferente, né? Tem segmentos de pessoas que trabalham com a força sim, negativa também. Né? Então trabalho, e o que significa isso? Que faz rituais ou magia tanto para o bem como para o mal também, né? Então esse é o segmento da pessoa, foi com que ela se identificou. E muitas pessoas falam, mas na Wicca tem o lado mal também? Ou tem uma bruxa da Wicca que é satânica? Não, seria um absurdo, né? Porque se é Wicca é porque tem esse estilo do bem. Se faz alguma coisa negativa, então é outro estilo. Então, até pela experiência que eu tenho aqui na loja, que como a gente tem muitos produtos místicos, então assim, eu já conheci vários. Inclusive, já li também.
né? Porque eu gosto de conhecer. Que quando a gente lê um livro, não quer dizer que você vai ler e vai praticar aquilo. Não, você está conhecendo. Já visitei vários lugares também, né? Então aí, mas eu vi que meu caminho sempre foi esse. E sempre quando também, digamos que a pessoa gosta disso, mas não encontrou o segmento dela. O que é interessante ela fazer a princípio? Leitura. Não já ir direto no local. Primeiro, leitura, que ela já vai ter uma base. Chegando no lugar, ela vai poder avaliar. Esse lugar é bom ou não? Estão falando que eu li ou não, está muito diferente. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então leiam antes, até para encontrar o caminho, se preparem e depois vocês vão à procura. Que existem, tem escolas, tem palestras, tem reuniões, agora tem muitas coisas assim ligadas ao misticismo. Relacionado aos vampiros, a gente tem algumas diferenças. Eu principalmente vejo dessa forma. Eu vejo das pessoas que acreditam, que gostam do assunto, tudo, mas a gente não pensa que isso pode se tornar real para a gente. Tá? E existe um outro grupo de pessoas que realmente vive isso, que realmente acredita dessa forma e que fazem algumas coisas para se tornarem vampiros, ou que fazem com que a vida dela se torne um pouco mais assim, perto disso. Então a gente tem esses dois grupos de pessoas. Então, falando sobre o grupo que acredita mais, a gente menciona assim a ideia da questão dos estrigóis que vivem na Europa, que são, digamos, descendentes do Drácula. Então esse pessoal, depois da morte, né, na queda do Império, até hoje o corpo do Drácula não foi encontrado, né? Que só abriram o caixão lá e só tinha o manto e a espada dele. Então dizem que ele está vivo até hoje. Tem alguns escritos em Portugal também, dizendo que ele passou lá. É bem interessante essa história. Essas pessoas, elas acreditam que o povo daquela época, ele se difundiu pela Europa e hoje fazem rituais de sangue que invocam a forma de você trabalhar o vampirismo, que é você viver mais, ter mais resistência, digamos, ter uma percepção maior do mundo, ter uma percepção maior das pessoas. Então eles acreditam em fazer alguns rituais com sangue mesmo, com sangue humano, para poder despertar esse lado vampírico, né? Agora tem outras pessoas que apenas acreditam e leem, no caso que eu vejo que assim, o vampiro, ele é um ser fascinante e, como eu disse antes, não só pelo fato dele ser imortal, questão da paixão, mas depois que você percebe que em todos os lugares do mundo você tem uma figura que ela não morre, ela drena a energia de certa forma, e isso acaba tornando uma coisa assim muito mística. Então você tem até alguns escritos no Japão, você tem a forma de que os samurais tratavam os ninjas, porque os samurais eram todos assim estruturados, tinham toda uma certa ética, e os ninjas não. Então eles diziam que os ninjas, eles pegavam e drenavam a força deles para poder jogar contra. Então é como se fosse um vampiro. E outras histórias orientais também, na questão de você tomar a alma. Então, no Oriente, você tinha a figura do vampiro como um vampiro energético. Então, você tinha um demônio, ou você tinha uma pessoa possuída por uma entidade que chegava e tirava a alma dessa pessoa, e essa pessoa morria. E essa entidade, ou essa pessoa, continuava viva. Os rituais, os estrigóis, ou também os rituais vampíricos de sangue, ele não se trata assim de, não, vamos cortar uma pessoa inteira e pegar e arrancar a cabeça e deixar rolar o sangue, igual mencionavam a Elizabeth Bathory, que tomava banho. Não, eles simplesmente fazem um corte, fazem igual um selamento ou um pacto assim. E até para acrescentar um pouquinho sobre isso, porque assim, mesmo dentro da Wicca ou qualquer outro segmento, ou até no vampirismo, sempre tem mais de uma tradição, mais de um segmento. Então é uma coisa que a gente também não pode generalizar. Falar, não, todos aqueles que seguem esse clã, eles bebem o sangue. Não, cada um é de um estilo. Tem uns que se reúnem para estudar, né, para estudar sobre isso, que é uma coisa que chama a atenção, né? E tem aqueles que às vezes se acham também e acreditam, né? Então assim, a gente respeita as diferenças, né? Agora é muito importante a pessoa ficar muito atenta a isso, porque senão a pessoa assiste um filme, uma série,
Tem os momentos de moda também, e às vezes pode estar entrando em qualquer lugar aí sem ter uma base ou uma indicação. Então é muito bom observar isso antes, tá? Porque tem pessoas que já até entraram em lugares assim e saíram de lá muito lesadas. Então sempre muito cuidado, né? Certeza com o que quer, onde você está. Então o cuidado é sempre bom. No Brasil a gente tem um problema grave, né? Que é a questão do preconceito, não só contra a pessoa que é gótica, contra a pessoa que é bruxo, mas contra tudo aquilo que é diferente. Então você tem uma gama muito grande de ódio nas pessoas que elas mesmas não percebem. Então assim, eu, por exemplo, saio assim na rua, o pessoal já começa a falar, é só virar as costas, o pessoal começa a fazer brincadeiras e tudo. Isso por quê? Porque é mais fácil você criticar do que você tentar conhecer. Então hoje a gente tem um Brasil com, digamos, 60% de pessoas que saem da escola sem aprender a ler direito. Então isso gera muito essa falta de conhecimento. E a falta de conhecimento gera o preconceito. E a forma que a gente trabalha isso é entendendo as pessoas. Assim, tá, você falou isso, tudo, mas por quê? Porque ele não sabe, ele não conhece. Se ele conhecesse, ele viria assim, pô, que legal a sua roupa e tal, não sei o que, pra conversar. Igual a gente faz com as pessoas que vêm pra cá. As pessoas vêm aqui e não conhecem, não sabem. O que a gente faz? A gente informa, a gente explica. E isso que a gente vai fazendo para que esse preconceito generalizado vá acabando. Que é uma forma diferente de tratar isso. Não bater de frente, porque isso não adianta nada. Já melhorou muito? Sim, melhorou. Tá muito diferente assim de como era antes. Porém, ainda precisa melhorar. E não só a nós, né? Nós estamos referindo só aos nossos estilos. Contudo, então as pessoas ainda têm que ter um processo aí para aprender a respeitar, que você não precisa gostar do que o outro gosta, mas respeitar e até usufruir disso, trocar informação, né? Trocar essas informações da diferença. Então ainda tem muito assim por mudar, mas antigamente era bem mais complicado. Então tem as pessoas que vê a pessoa ali toda de preto, então já acha que fez pacto com o demônio, umas coisas assim. Porém tem outros que perguntam. Então eu acho que isso já é muito interessante, é um caminho, né, para as pessoas irem se informando, já é mais um que foi informado e vai passar a informação para outro. Né? Então, infelizmente existe isso e eu espero, né, com o decorrer aí que as pessoas vão evoluindo e respeitando, né? Double toil and trouble, fire burn and cold and bubble. Not bad. Na época eu já era casada e como eu gostei sempre do misticismo e meu marido também, daí que veio a ideia para ter uma loja diferente, porque até então eu dava aula, né? Mas aí eu vi que o interesse era muito grande e também não tinha um lugar para poder oferecer até informações para as pessoas, né? Foi daí que veio a ideia de estar montando alguma coisa e na Galeria do Rock, que é um lugar que eu gosto muito, né? O útil ao agradável. Aí isso começou há 16 anos e por gostarmos disso. E também assim, por querer manter algumas coisas que hoje em dia outros lugares não mantêm, esse lado da cultura também. Né? Por isso que na loja nós não encontramos só acessórios ou as roupas, tem os livros também, né? E coisas assim muito diferentes. Tanto é que hoje a Profecias, ela tem 16 anos e é a única loja do Brasil que reúne esses estilos, que tem essa temática. Mais nenhuma você encontra, até onde eu saiba, né? Pode ser que alguém tenha se inspirado e também montou em algum lugar, mas até onde a gente saiba não, né? Então ela tem os livros, acessórios, o vestuário muito diferente e que 90% é fabricação própria, porque você não encontra essas roupas até para você querer revender, né? Então, inclusive as roupas vieram disso mesmo, dessa necessidade das pessoas pedirem porque não encontram. Outra diferenciação também é que não é só atendimento, não é só a venda, né? Nós somos além disso. Então nós temos a parte do atendimento no oráculo. E o que é isso? Bom, o que a gente atende lá? Tudo ligado ao misticismo.
Nós fazemos a leitura de carta, fazemos leitura de interpretação das runas também, que muita gente gosta. Temos o reiki, fazemos rituais Wicca para vários fins, sendo que todos para o bem, todos para estar ajudando, né? Temos os florais, temos um relaxamento também com massagem com pedras quentes, massagem com ervas. Então, assim, a gente vai além disso, né? Então, isso é muito interessante. E a Profecias virou um ponto também, assim, de referência. Então, aos sábados, né, ou quando tem quando o pessoalzinho está em férias, tudo, eles costumam muito vir se reunir na galeria. Mas esses que têm essa afinidade, então costumam muito se encontrar em frente à loja, né? Então, isso são pessoas que já vêm há muito, muito tempo, que não são nem clientes, já são amigos, né? Então, virou um ponto de referência. Ou sempre quando fazem também um evento com esse estilo, mas também com estilos já diferentes também, né, Rô? Então, é aqui onde eles vêm fazer a divulgação. Quando as pessoas querem alguma informação ligada a isso, é aqui que eles nos procuram, né? Então, é uma coisa muito bacana esse contato, assim, com as pessoas, e acabou virando, assim, um ponto de referência mesmo, né? Acabou virando também um ponto turístico. As pessoas vêm de fora, querem conhecer aqui a galeria e a loja também. Então, isso é bem bacana.